Segunda-feira, 11 de maio de 2026. O senador e ex-ministro Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, trocou de equipe de defesa no caso Master. O escritório Almeida Castro e Turbay Advogados informou que, em comum acordo com o parlamentar, não vai mais atuar no processo. A mudança ocorre em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal. Ciro Nogueira teria recebido uma mesada milionária do banqueiro Daniel Vorcaro para defender os interesses do empresário no parlamento. O senador nega qualquer irregularidade. O governo federal lançou hoje o Tesouro Reserva. O investimento do Tesouro Direto é uma alternativa à poupança, aos CDBs e caixinhas digitais dos bancos. O novo título permite aplicações a partir de R$1 e tem rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, a Selic. Turistas chineses não precisam mais de visto para entrar no Brasil a partir de hoje para viagens de até 30 dias. A medida segue o princípio da reciprocidade diplomática. Desde junho do ano passado, os brasileiros estão isentos da exigência para visitar o país do Oriente. Pelo menos 13 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas nesta segunda-feira. Em Urupema, a capital nacional do frio, os termômetros marcaram 3,07 graus abaixo de zero. Em Urubici, a população encarou 2,19 graus negativos. No Paraná, a onda de frio derrubou as temperaturas na madrugada de hoje em todo o estado. Houve recorde para 2026, segundo o CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. O Centro-Sul paranaense enfrentou as primeiras temperaturas negativas da temporada. O amanhecer ficou abaixo de zero em cidades como Guarapuava, Clevelândia, Palmas e General Carneiro. No Rio Grande do Sul foram registradas temperaturas negativas em Getúlio Vargas, Nonoai e Vacaria. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Série D, num jogo de 3 expulsões, o 15 de Piracicaba venceu o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro por 1-0, sábado, no Barão da Serra Negra, em Pira. O resultado deixou o Inhoquim na liderança do grupo 14 com 12 pontos, invicto. O gol do Alvinegro foi marcado por Antônio Gabriel, aos 30 do segundo tempo. E agora o destaque da Ponte Preta, que foi derrotado por Sport no sábado. Bom dia para você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes, ótima semana pra todo mundo e a semana não começa boa pra Ponte Preta. A Macaca perdeu pro Sport, até saiu na frente com Danilo Barcelos, mas depois sofreu a virada. Resultado, coloca a Macaca novamente na zona do rebaixamento e agora tem pela frente um duelo direto na próxima rodada. A Ponte enfrenta o Londrina na próxima segunda-feira no Majestoso. O Barcelona venceu o Real Madrid por 2-0 ontem no clássico disputado no Camp Nou e faturou o título de La Liga. Além de celebrar a conquista justamente contra o rival, afundou ainda mais os merengues na temporada. Marcos Rashford e Ferran Torres fizeram os gols do Barça. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. O Corinthians venceu o São Paulo por 3-2 no clássico deste domingo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória corintiana em um clássico na temporada de 2026. O resultado tirou o Timão da zona de rebaixamento. Quem também se distanciou da faixa de descenso do campeonato
foi o Santos, que venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 na Vila Belmiro. Em Belém, o Palmeiras empatou em 1-1 com o Remo. E agora a vantagem para o Flamengo, que tem um jogo a menos, é de apenas 4 pontos. O Verdão foi embora reclamando da arbitragem, que anulou o que teria sido... Alguns faziam. Pô, o Wallace tá no. A galera que chega mais pra final, né, de Superliga. Eu vi muitos comentários nas redes sociais. Nossa, o Wallace tá no banco, o que aconteceu? Não, o Wallace hoje, aos 2 anos, aliás, ele é reserva do Cruzeiro. O Penkoski é o titular. E tem convivido com lesões. Também, não, né? E hoje, até em termos físicos, não dá pra você competir com o Penkoski, que é um cavalo, velho. O cara joga demais. E só pra ter uma noção aí da força do Cruzeiro. De qualquer maneira, uma temporada aí fantástica encerrada com 3 títulos e infelizmente o vice da Superliga. Mas uma hora vai vir. André Sanches, certa feita, Carlão de Freitas, disse que o Corinthians só seria campeão da Libertadores de qual maneira? Jogando. E foi dessa maneira. Mas aqui na CBN a gente vai trazer todas as informações do projeto, do Vôlei Renata, movimentar o vai e vem do mercado, hein? Você não precisa comprar o Jornal Lance, não. Pode ficar aqui porque nós vamos acompanhar o vai e vem do voleibol, né? Porque é gostoso, né? Você vai ver quem vai sair de cá, vai pra lá, quem vai de cá, vai pra cá, quem vai dali, vai pra ali. Enfim, toda a movimentação você acompanha aqui na CBN Campinas. No Iga Atacado você encontra tudo para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira: café Canecão 500 gramas R$20,90. Refrigerante H2O limão ou limoneto 500 ml R$3,89. Desodorante Nivea aerosol 150 ml R$11,98. Limpador IP multiuso 500 ml R$3,19. Ofertas válidas até o dia 11 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. (11h27), vamos ir com informações do futebol paulista. Leonardo Dai. Demorou, mas finalmente no dia 10 de maio o Corinthians conseguiu, pela primeira vez no ano, vencer um clássico. O Timão bateu o São Paulo por 3-2 na noite deste domingo, na Neoquímica Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ranielli abriu o placar no começo do jogo e ainda no primeiro tempo entregou o empate para o São Paulo ao perder uma bola na grande área de defesa do Corinthians. Depois deste gol, a partida ficou mais de 10 minutos parada para que a equipe de arbitragem tivesse convicção de que não houve nenhum ato obsceno do São Paulino Bobadilha na comemoração. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor e fez 2 gols, um com o Mateuzinho e o outro com Breno Bidon, encaminhando a vitória com o placar de 3-1. No final do jogo, o Mateuzinho fez um gol contra, 3-2 e fim de jogo. Vitória apertada, mas fundamental para o time do técnico Fernando Diniz deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A ideia principal do meu jogo é os jogadores terem um comprometimento e terem muita vontade, suar sangue para poder ganhar os jogos. Eu acho que isso tem a ver muito também com o que é a torcida do Corinthians. Já o São Paulo lamenta o resultado, menos até pela situação na classificação, que não é das piores. O tricolor continua na zona de classificação para a próxima Libertadores, mas principalmente pela atuação ruim. Mais uma da equipe do técnico Roger Machado, às vésperas da partida de quarta-feira contra o Juventude, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. São fatos que se repetiram, né, em jogos importantes, né, a gente não voltou com o mesmo nível de atenção que acabamos a primeira etapa, e isso nos custou esses pontos importantes. O Santos também se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Red Bull Bragantino por 2-0 na Vila Belmiro. Um gol de Neymar no primeiro tempo e outro de Adonis Frias na etapa final. Já o Palmeiras viu diminuir a vantagem para o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto o rubro-negro venceu na rodada, o Verdão tropeçou, empatou em 1-1 com o Remo no Mangueirão, em Belém. A partida começou com mais de 1h30 de atraso por conta das fortes chuvas na capital paraense. Quando a bola rolou, Aleph Manga abriu o placar para o Remo no começo do jogo. O Palmeiras empatou ainda na etapa inicial com Ramon Sosa.
No segundo tempo, com um jogador a mais, o Palmeiras só balançou as redes nos acréscimos do segundo tempo. Mas o árbitro anulou o gol após consulta ao VAR por um toque de mão de José Manuel Lopes, que serviu Bruno Fux para o gol. O Palmeiras contesta. De fato, a regra do futebol prega que o gol só é anulado por um toque de mão se o toque for deliberado, o que não foi o caso, se ampliar o corpo do jogador de maneira antinatural, o que também não foi o caso, ou se o jogador, quem fez o gol, tocou com a mão na bola, o que também não foi o caso, já que o gol foi marcado por Bruno Fux. De São Paulo, Leonardo Dai. Valeu, Leonardo Dai. Começamos falando do jogo do Remo contra o Palmeiras, né? Polêmico jogo. Aliás, que demora pra começar, a chuva castigou o Mangueirão. E o nosso correspondente estava em loco. Como a gente sabia que era um jogo difícil, assim, que tinha essa possibilidade de muita chuva, adiamento, a gente mandou um correspondente especial que está em contato agora com o CBN Esportes. Tudo bem, Fábio Chay? Bom dia, meu amigo. E aí, Júlio Nascimento, muito bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, o jogo com 1h40, né, de atraso, um jogo longo, comprido, né, e o campo encharcado mais uma vez, né, não sei por que marcam um jogo justamente esse horário lá em Belém, a hora que acaba sendo a forte chuva que acontece diariamente, mas foi marcado, o jogo atrasou bastante, o Palmeiras entrou muito desligado, né, o Remo marcou um gol relâmpago, 1 minuto de jogo, e acabou facilitando as coisas, o Palmeiras teve que correr atrás. No campo encharcado, a gente sabe como é difícil. O Palmeiras empatou na primeira etapa, mas as melhores chances realmente foram do Remo no começo do segundo tempo. Uma bola na trave, uma boa defesa do Carlos Miguel também. O Palmeiras ficou com um jogador a mais a partir dos 30 minutos. Não conseguiu ter vantagem sobre essa vantagem numérica de jogadores. Acabou marcando um gol no final, um gol contestado, é verdade, pela regra do futebol, a regra complicada do futebol, né? Diz que essa bola que bate na mão do jogador que dá assistência não é punido, então o Palmeiras reclama bastante desse gol, que poderia dar vitória já no apagar das luzes, mas a questão que fica é que o Palmeiras mais uma vez não jogou bem, né? Tem sido recorrente isso. O Palmeiras não conseguiu penetrar na defesa do Remo, mesmo com um jogador a mais, e agora havia vantagem para o Flamengo diminuir na liderança, né? Com o próximo jogo, jogando contra o Cruzeiro, o Flamengo joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. Palmeiras tendo que ganhar do Cruzeiro, que faz agora um campeonato de recuperação, e na próxima rodada, sem ser essa outra, tem justamente Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Ontem, Júlio, só para pegar uma carona no que o Fábio Chaves falou do lance polêmico, eu estava assistindo aquele... Na verdade, não estava assistindo, eu vi hoje cedo no Fechamento? O fechamento no Instagram. O comentarista de arbitragem, como é que... Paulo César de Oliveira. O Paulo César de Oliveira, ele foi muito feliz ao analisar o lance, trazendo a situação de jogo pro lado de defesa. Ele falou assim, vamos imaginar que esse toque no braço do Flaco Lopes acontecesse na área do Remo. O pênalti seria marcado a favor do Remo? Sim ou não? Não. E ele categoricamente disse não. E a regra, ela mudou, segundo o PC, a partir de 2021, no Mundial, inclusive o Mundial que o Palmeiras acabou, não sei se foi que o Palmeiras participou, que um gol da decisão saiu mais ou menos numa jogada Tigres parecida, né? Isso, Tigres isso. e Bayern, esse jogo mesmo. E aí houve um toque de braço, a bola sobrou para outro jogador, ele fez o gol e o gol foi validado. Então houve uma mudança de regra. O problema é que a regra no Brasil não tem certo e errado. Tem o que os caras acham e o que os caras não acham. E toque na mão, gol. Já imaginou se o gol é validado? O que hoje a diretoria do Remo estaria falando seria algo surreal. Então, assim, enquanto não definir o que vale, o que não vale, o que é regra, o que não regra, vai ficar pro resto da vida, isso aí vai ser discutido. E o que falta, outro dia aconteceu também esse lance, a gente até conversou aqui, o Fabião estava presente, falta isso que você falou, Lupe, acho que a padronização, e principalmente nessa bola na mão ofensiva, ou mão na bola, a bola pegou na mão, mas na ação ofensiva, isso que falta, sai o gol, é falta, não é, ajuda o ataque, não ajuda, então falta essa padronização. Quando o Paulo César ele cita como exemplo, né, uma bola defensiva, eu não daria o pênalti também, não daria o pênalti numa ação defensiva, e ofensivamente causou toda essa discussão. E fica aquela coisa, foi interpretativo, mas não deixa de prejudicar o Palmeiras, né? Ali seria uma vitória, o Anderson Barros ele dá uma coletiva, né, até num tom mais acima, falando que foram 2 pontos deixados em Belém e tal.
Então, a falta de padronização, a falta de uma explicação mais clara sobre essa questão, eu acho que é o pior de tudo, sabe? É muito pior do que o erro ou o acerto da arbitragem ontem no jogo entre Palmeiras e Remo. Daqui a pouco a gente fala do clássico, hein? E claro, o projeto Duelo de hoje tem Guarani em campo. Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de maio de 2026. O custo da cesta básica subiu nas 27 capitais brasileiras pelo segundo mês seguido. É o que mostra um levantamento do DIEESE em parceria com a Conab. Em abril, São Paulo teve a cesta mais cara, que chegou a R$ 906,14. Já em Aracaju foi encontrada a mais barata, negociada a R$ 619,32. Pelo menos 6 pessoas morreram em um acidente em Alexânia, no entorno do Distrito Federal. Todas estavam em um veículo que caiu em uma represa de um condomínio. Uma mulher conseguiu escapar e pedir ajuda aos moradores. Ela perdeu os 4 filhos no acidente, que tinham 18, 14, 9 e 6 anos. A Polícia Federal apreendeu cerca de 340 quilos de cocaína no Porto de Santos. O carregamento estava em um compartimento submerso do casco de um navio que partiria para a Europa. A ação contou com mergulhadores da Polícia Federal e militares da Marinha, que tiveram apoio da Receita Federal e da Guarda Portuária. Os agentes tentam identificar os responsáveis pela carga. E a ONU alertou para o risco do aumento da fome por causa da manutenção do bloqueio no Estreito de Hormuz. Segundo a estimativa das Nações Unidas, 45 milhões de pessoas podem ser afetadas. Conforme a entidade, os países envolvidos no conflito têm poucas semanas para evitar o que pode se tornar uma crise humanitária de grandes proporções. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze h 37 para passar a régua aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos Neymar sendo ovacionado na Vila Belmiro. Sim. Jogo importante, inclusive a véspera de convocação para a Copa. E o clássico, né? Corinthians e São Paulo com algumas polêmicas. Rapaz, a bola não rolava de jeito nenhum. Ficou um tempão. Pra variar, né? Clássico paulista pra variar, né? Ficou um tempão lá no rolê lá da comemoração, que joga coisa gente, no Caleri, sabe, e tal do gesto obsceno. Outra coisa. Ô Júlio, tira essa bendita bandeira do clube do pau de escanteio, cara. Tá insuportável isso aí. Isso é uma coisa recente, né? Principalmente nos clássicos paulistas. Agora virou essa mania que eu acho tonta pra caramba. O cara faz gol, vai comemorar lá, aí a torcida já fica pé. Todo mundo tem direito de comemorar, mas, pô, dá uma evitada também, né? Vai comemorar com o banco de reserva. Pra que tem que ir lá na bandeira do time? Isso é consequência ainda da torcida única. Também, mas eu concordo. O Luciano, quem quer que seja, tem todo o direito de comemorar. A provocação, ela faz parte também. Agora, cara, em São Paulo tá essa mania de comemorar na bandeira do adversário, os caras ficam pé da vida, o jogo já descamba, e tava sendo um jogaço, Corinthians e São Paulo, um jogo legal, nem parecia clássico, porque o jogo tava rolando. De repente, após o gol do São Paulo, virou uma celeuma danada, em virtude dessa comemoração idiota aí, não só de todo mundo que faz, eu acho idiota, pra querer provocar, sabe? Então faz o seguinte, clássico, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Santos, clássico, tira essa bandita bandeira do clube aí, pra evitar, porque aí o cara vai comemorar, não tem lá o brasão do clube e tal, evita um pouco de chateação. Mas em relação a passando esse tumulto aí,
Cara, Corinthians dominante, Julião. Dominante. Não, Você o Corinthians assistiu. ontem foi Tá louco. Ontem foi Dia das Mães, né? Foi muito O dominante. Corinthians presenteou o São Corinthians Paulo também. foi a mãe do São Paulo, deu 2 Era presentinhos pra pra ser uma ele. goleadinha. Mas isso reforça também a pressão em cima do Roger Machado, né? Que apesar de alguns resultados, o São Paulo não tem sido convincente. Ontem, no jogo jogado, o Diniz deu um banho tático no Roger. O Roger ele tentou espetar, né? Ele jogou com o Arthur e com o Ferreirinha Não pra funcionou. tentar explorar o contragolpe. Só que o que aconteceu? Ele abriu o meio campo. Exato. Que é onde o Diniz impera, né? Aí você pega o Carrilho, Deus do céu, como joga. E o Bidon tá gastando a bola, cara. O Bidon, se ele estivesse jogando o que ele tá jogando agora há um ano atrás, ele já estaria na Copa do Mundo. Tá jogando muita bola e o Corinthians engoliu o São Paulo. 2 golaços, né, Julião? 2 golaços do Corinthians, né? O Mateuzinho fez um belo gol e o Bidon também, um chute na... O Mateuzinho fez outro belo gol depois dois da chave de voleio. Sabe o que eu achei legal? O Diniz, na hora da comemoração, ao término do jogo, o Diniz chamou o Mateuzinho e falando ali no ouvido, tapando aqui a boca para não ter a leitura labial. Mas você já imaginava qual era o teor, né? Porque ele tava, deve pô, ter ouvido Mateuzinho. um monte. Não quebra, né? Pô, o jogo tava fácil, velho. Vocês complicaram. Aliás, o Corinthians quis complicar o jogo sozinho, gol, né, Fábio? gol. Porque teve a Deu saída gol lá pro do São Paulo. Ranieri, né? Deu gol pro São Paulo ali também, justamente numa característica do estilo de jogo do Diniz, né? O Corinthians não sai jogando dentro da área, acabou vacilando, não tá muito bem treinado ainda, né? Pouco tempo do Diniz, acabou dando gol pro São Paulo, que poderia ter complicado, mas o Corinthians conseguiu marcar os gols, depois ficou mais tranquilo no jogo. Mas já tem característica do Diniz nessa equipe do Corinthians, assim, né? Mas a culpa não foi do menino Hugo Souza, hein? Foi do Ranieri. O Ranieri, hein? Cara, o que deu na cabeça dele, né? Acho que a partida tava muito cômoda Nossa, pro Corinthians, mas né? Eu acho que ele dispersou. Ele tentou fazer um negócio sair. que não tem o menor sentido, cara. E só pra fechar a Série A, Fabião, a vitória do Santos ontem foi uma das vitórias mais convincentes, eu acho, em termos de Campeonato Brasileiro. Acho que aquele jogo contra o Vasco do Neymar foi muito bom, mas acho que o jogo de ontem do Santos, para além do resultado, Fabião, foi uma atuação muito boa, viu? Do Santos, que acho que fortalece um pouquinho do Neymar aí até a convocação. O Santos já tá dando mostras, né, nos últimos jogos também, justamente contra o Palmeiras, contra o São Lourenço fora de casa, que tá atuando muito bem. Até a gente comentou isso na última segunda-feira, né? O Santos jogou muito bem contra o Palmeiras, merecia até a vitória também. Um time muito bem organizado, um time muito bem treinado, e ontem conseguiu mostrar isso justamente contra o Bragantino, que dominou o Bragantino, fez o primeiro gol no final do primeiro tempo, mas poderia ter feito antes também. Na segunda etapa, o Santos fez esse gol, sai da zona de rebaixamento, e o futuro a gente vê para o Santos melhor agora, né? O Santos está mais convicto das afirmações do Cuca, também tem jogado um bom futebol e não deve ficar nessa zona perigosa até o final do campeonato. Agora, em compensação, não é clube paulista, mas eu assisti o Flamengo e Grêmio. Esse debate a gente sempre tem, né? Sobre os jogadores, de perder a identidade e tal, os times. Cara, o Grêmio você não consegue, se você não sabe a escalação. O Flamengo deitou, mas deitou. Foi 1-0, mas era para ter sido 3-4. Em nenhum momento o rubro-negro foi ameaçado. 73% de bola, cara. Muito em virtude da qualidade do Flamengo, mas também muito em virtude desse momento que o Grêmio passa. Cara, a escalação do Grêmio é um desafio. Você não conhece nenhum jogador e uma gringaiada. Rapaz do céu, o Grêmio tá indo para um caminho perigoso, tanto é que abre a zona do rebaixamento. É isso, gente. 11h42, daqui a pouco a dupla campineira, hein, aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. A tabela SUS Paulista amplia os atendimentos de saúde no estado de São Paulo. Quer saber o que muda com isso? Chegou a minha vez de fazer a cirurgia. Chegou minha vez de fazer um exame. Chegou minha vez da consulta. É que a tabela SUS Paulista paga até 5 vezes mais que a tabela federal por procedimentos do SUS. Tabela SUS Paulista é saúde na direção certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Nerval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. CBN Esportes Campinas.
11h44. Hoje tem Guarani em campo contra o Maringá fora de casa, meu caro Antônio Lupe. O Guarani em campo contra o Maringá, precisando da vitória para voltar ao grupo dos classificados, ao G8 da Série C. Com a rodada, ainda faltam 2 jogos, né? Tem o jogo do Guarani contra o Maringá às 8 da noite. No mesmo horário tem Inter de Limeira e Santa Cruz. Mas se o Guarani vencer, ou até mesmo um empate, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação, meu amigo Júlio Nascimento. Ele tem pontuação de G8, né? Ele tem pontuação de G8, então assim, acho que até um empatezinho lá pro nosso glorioso e alvissareiro Guarani, ele pode voltar aí ao G8. Ele tem 9, ele vai a 10. Ele vai a 10, pode ser, isso dá certo, porque ele tira o barra. Então o Guarani com empate pode até voltar para o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Novidades no time, hein? Provavelmente o William Farias não vai ficar à disposição. A informação é que ele sentiu aí um probleminha em uma das últimas atividades, mas o Natan Melo pode voltar ao time titular do Guarani. O Guarani divulgou um vídeo da viagem e chama a atenção 2 atletas. O primeiro, Luca que estava lesionado, né? Teve uma lesão grave num jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, só não me lembro. Não, foi contra a Ferroviária, lá em Araraquara, onde ele saiu machucado. A jogada, né? do gol, né? A jogada do gol do Cachoeira, exatamente. E ele sai com uma lesão muscular e ele aparece na viagem, ou seja, está relacionado. E o Rafael Freitas, menino que foi pro Santos, teve uma lesão gravíssima de joelho, voltou pro Guarani, também aparece no vídeo, pode ficar à disposição no banco de reservas. Provável bugre para hoje com Kaique França, Ian Henrique, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro, porque o Emerson não tem condições de jogo. Apesar de já estar recuperado, né? Mas não tem condições de jogo. Natan Melo, Carlos Eduardo e João Paulo, Guilherme Cachoeira, Herbert e Maranhão. Maranhão que vai reencontrar o Maringá, hein? Será que vamos ter a lei do ex? O Maranhão não desencantou ainda, né, pelo Guarani, né? Acho que ele não marcou, né? Não logrou êxito ainda. O Maranhão, segundo o Carlos de Freitas, o Kelvin tá lá de novo, né? Kelvin. Tá, tem vários conhecidos. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. O goleiro Tony. Maringá, você tá falando. Maringá. O Guipira, mas o Guipira acho que tá suspenso, não joga. O técnico é o Moisés Egert. Moisés Egert. Do 15 Piracicaba. Amigo nosso. Amigo da bola, né? Alô, Gabriel Amigo Ferrari. do Boles, lá de Piracicaba. E o Kelvin volante, né? Que teve bons momentos na Série C do ano passado pelo Guarani. E agora defende difícil, as cores do Maringá. Jogo difícil. Maringá, de igual pra igual. O Maringá é loucura, né? Porque marcou 13 gols, melhor ataque da Série C ao lado do Paysandu, só que tomou 12. Caramba. É loucura. Ou seja, é tipo Bayern e PSG, né? É um jogo sempre de alta... de entretenimento. Sempre muitos gols. Inclusive, o único jogo que tivemos entre Maringá FC e Guarani ano passado foi um jogo de reviravoltas, né? O Guarani acho que abre o placar, né? Foi a não é? primeira O Caio Melo faz 1x0. 3x2, né? Aí o Maringá vira, ganha 3x2. O Maranhão fez gol nesse jogo. Jogou, tinha Maringá. Tinha o Negueba, o centroavante bom deles que já estava negociado, que foi bem no jogo também, o camisa 9. Adriano Imperador. Não, agora eu não vou lembrar. Mas eu sei Harry quem Kane. Não, Matheus alguma coisa. Mas era o bom do time deles. Julián Álvares. Ibra. Foi um jogo bobo, um jogo em que o Guarani hoje é um jogo bem complicado, Carlão. E o Guarani ainda, né, tentando encontrar o seu melhor futebol, perde de última hora uma das referências, né? O cara que salvou contra o Santa Cruz, né? Capitão do time e um motorzinho importante no meio campo. É o Porto Seguro, né? O cara que defensivamente segura bem ali o Rojão e ofensivamente tem colaborado, né? Fora a experiência num jogo difícil como esse. Com relação à escalação, um jogo importante para o Maranhão, realmente. A gente falou agora que ele não desencantou, mas eu acho que o simples fato de enfrentar a ex-equipe já é um motivador, né? É algo que é um ingrediente importante aí para o Maranhão se reencontrar. Não tem o Emerson Barbosa, mas tem o Renan. Por ser fora de casa, um Guarani mais precatadinho, assim, acho que o Renan se encaixa bem também para essa escalação. Agora, o lado negativo não, mas um lado que a gente tem que ficar em alerta é a lateral direita, né? O Guarani não conseguiu aí encontrar um jogador assim que possa colocar a camisa 2 e passar segurança, né? Seja com o Inayan, seja com o Ian Henrique. E dessa vez vai o Ian, que não foi tão bem no jogo contra o Santa Cruz, mas é fora de casa, né? De repente ali atuando mais como no setor defensivo, ele pode ajudar. Mas é um jogo que requer atenção para o Guarani, é o chamado jogo de 6 pontos, contra um adversário que tem condições de enfrentar o Guarani, tem condições de agredir o Guarani. Então todo cuidado é pouco.
Não vejo nenhum problema em assumir que o empate seria um bom resultado, um empate que dá aí a classificação ou uma vaga ao Guarani entre os 8 melhores. Então é um jogo de atenção, um jogo que o Guarani tem que encarar com seriedade. Claro, como sempre eu falo, a personalidade. Quem está lá no gramado do Willie Davis é o Guarani, então tem que se impor com a bola nos pés, com o João Paulo, com o Maranhão, com os jogadores de qualidade, para quem sabe aí, eu falo, um ponto é importante, mas os 3 pontos realmente seriam fundamentais aí nesta construção de campanha de classificação. E hoje uma vitória fora de casa, Fábio Scheib, pode inclusive mudar todo o cenário envolvendo o LC Zenando, né? Porque como é um adversário direto, é um jogo chato, acho que até a torcida tá esperando de repente um empate, né? Um jogo mais embolado. O Guarani não é favorito para esse jogo, né? Por ser uma partida fora de casa e contra um time com boas peças. Acho que uma vitória hoje poderia até mexer aí com a confiança em relação à comissão técnica, viu, Fábio? Os dois times fazem campanhas semelhantes, né, na competição, né? Estão muito parelhos ali também. A gente sabe que a pressão no Guarani tem sido grande nesses últimos jogos, né? A vitória com o Santa Cruz deu uma aliviada no ambiente, mas justamente uma vitória fora de casa dará mais tranquilidade ao LC Zenando, que tem sido contestado, e por outro lado também uma derrota acaba complicando bastante a situação. A gente prevê um jogo complicado, mas a gente acredita no Guarani também, né? E como vocês disseram, o empate também coloca no G8, e não estar no G8 pesa bastante, né? Então essa questão de conseguir um resultado positivo, voltar ao principal grupo de classificação, a próxima fase da Série C dará mais tranquilidade. O Guarani que precisa realmente voltar a jogar bem e convencer o torcedor, porque senão a situação pode se complicar na frente justamente para o LC Zenando, que tem sido contestado aí nesses últimos tempos. Eu acredito numa vitória do Guarani hoje sim, apesar de ser um jogo complicado fora de casa, tem tudo para ganhar e dar uma tranquilidade aí, viu, Julião? Boa, Fábio Scheib. Tá frio, hein? Seria bom, né? Seria bom hoje o Bugrão vencer o Maringá fora de casa, para dar mais tranquilidade, subir pro quarto lugar. Vai dar frio lá, Júlio. Que horas abrimos os trabalhos hoje, meu cara Antônio Lupe? 7h30. então. Bola rola às 11. A bola rola às 8. Às 8, então, com a narração de... 11? Carlos Cabelo. 8 horas, 13 graus lá em Maringá, hein? Nossa. Imagina tomar aquela bolada bandida. Aqui, ó, na lomba. Na lomba ou na coxa, parte de dentro. Nossa. Subindo a avenida, então, meu caro Antônio Lupe, indo agora ao Moisés Lucarelli, tivemos no sábado a derrota da Ponte contra o Sport. De virada, hein? Porque a Ponte abriu o placar com o Danilo Barcelos e depois a Ponte ainda no primeiro tempo sofreu a virada. Um golaço do Filipinho, passou como quis pela defesa da Ponte e marcou um belo gol, tabelando ali com o Perrotti, que aliás é bom jogador também. E aí depois apareceu o cara do jogo, Christian Barletta, que marcou de pênalti, uma infelicidade do Barcelos, colocou a mão na bola dentro da área de pênalti, e aí na segunda etapa, depois de um cruzamento, ele entrou livre de marcação. A Ponte, que teve muitas mudanças no time titular, que entrou em campo contra a equipe pernambucana, não conseguiu sair com a vitória e o resultado joga novamente a Macaca para a zona do rebaixamento. A Ponte que não teve no comando técnico o Rodrigo Santana, porque devido às palavras que ele relatou na eliminação da Ponte contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, ele foi punido na última quinta-feira com 2 jogos pelo STJD. Então Gabriel Remédio, que é auxiliar técnico do Santana, acabou comandando a equipe e tentou explicar aí as mudanças e a derrota para o Sport no Moisés Lucarelli. Eu acredito que o jogo ele tem momentos. Tem momento, acho que dificilmente a gente vai enfrentar uma equipe com a qualidade da equipe do Sport e ser amplamente superior os 90 minutos, igual a gente foi nos primeiros 25 minutos. É o que a gente quer, é o que a gente busca. Com certeza esse é o ideal, você conseguir manter essa superioridade, essa performance os 90 minutos. Mas é muito difícil, né? Vão ter oscilações dentro da partida. E aí eu acho que foi crucial o momento em que a gente tomou os gols. Acho que o segundo e o terceiro gol, a gente tomou ali um ajuste no momento de pressionar, uma qualidade do adversário, acabou o segundo gol uma fatalidade do pênalti, acabou saindo o segundo e terceiro gol em momentos-chave pro Sport e que nos prejudicaram de buscar essa retomada. E com certeza, se enfrentar uma equipe de qualidade, tomando o segundo gol, tomando o terceiro gol, é difícil. E mesmo assim a gente buscou, né? Poderia ter feito 3-2 e aí poderia ter buscado empate, até o final tentou. Então eu acredito nisso. Acho que essa oscilação dentro da partida ela é normal. E os gols que eles fizeram foram em momentos cirúrgicos ali para tirar a nossa reação na partida. Gabriel Remédio, que provavelmente, né, se a Ponte não conseguir o efeito suspensivo para o Rodrigo Santana, também deve comandar a equipe contra o Londrina
Na próxima segunda-feira, às 7 da noite, é o compromisso da Ponte, o próximo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, sem o Brian Borges, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso da partida. É isso, Ponte somando mais um tropeço, Carlão de Freitas. Todo mundo esperava até um começo mais difícil do que foi, só que não conseguiu sustentar a vantagem, né? Foi até... O resultado não me surpreende, a derrota também não, até mesmo sendo em Campinas, a diferença entre Sport e Ponte Preta, ela é gigantesca, né? O Sport tem um propósito, tanto é que é o líder da Série B, a Ponte numa esfera completamente diferente. E o começo da Ponte foi muito bom, né? Surpreendente, fazendo o gol no início, o Danilo ali chegando, né? Como um terceiro zagueiro, ora como um lateral, mas disposto, né? Conseguindo aí fazer efeito aí a escalação. E ela faz o gol e não fazia um jogo ruim, né? E mesmo quando ela toma o gol de empate, ali o momento era da Ponte, era uma pressão até que a Ponte conseguia administrar. E, cara, o lance do pênalti faltando ali já era acréscimo, já uma infelicidade, né? Talvez na ansiedade de querer ajudar ali, o Danilo foi com a asa aberta e acabou pegando na mão um pênalti que foi bem marcado. A hora que o árbitro foi pro VAR, já falei, não, aí é pênalti, não tem nem como. E o segundo tempo aí foi todo do Sport, né? O Sport já dominando, o Sport senhor da partida e a Ponte tentando com muito sacrifício. Acho que a entrada do Elvis deu aí, pelo menos a Ponte criou alguma coisa, não chances claras, mas assustou o Sport, criou aí a expulsão do jogador rubro-negro. Mas difícil pra Ponte, né, gente? Tá difícil. Eu acho, é início de campeonato, é um time que mostra que tem muita luta, muita entrega, mas tem muitas dificuldades, muitas limitações. A lateral direita hoje virou um problemaço pra Ponte, né? Seja com o Thales, seja com o Justen, eles não conseguem se firmar. Essas mudanças na escalação mostra que o Rodrigo Santana já começa a ficar, entre aspas, perdido, né? Quem que eu coloco? Outro dia o cara fica no banco, outro dia o cara fica fora do banco, aí depois ele entra como titular, não tem uma padronização. Então é difícil a gente ficar, jogou contra o Sport, era para ter vencido, jogou em casa e tal, mas tá muito complicado. Tá muito complicado para a Ponte, o extracampo acaba atrapalhando, o time é recheado de limitações, mesmo sendo o início de campeonato mais uma vez, o futuro é um futuro tenebroso. Eu acho que se não houver aí algumas mudanças significativas, vai ser difícil para a Ponte se sustentar na Série B do Campeonato Brasileiro. Você acredita a arbitragem do jogo ou não? Não. O pênalti foi marcado. O gol anulado. O gol anulado. O gol, me lembra, por favor. O goleiro tava com a bola. Mas o Gabi Castro disse que tem ele uma tava regra, com a mão dominada, né? A bola dominada. Quando o goleiro tá com a bola dominada no gramado, Isso. não precisa ser as duas mãos, é falta no goleiro. Mas a bola ali tava dominada. Na regra da várzea, na regra do campão, quando você não tá com a bola realmente agarrada, né? Mas essa é a regra da várzea, do meu rachão. Né, mas uma coisa, outra coisa. Isso, outra coisa, ele realmente ele tá com uma mão na bola, mas a bola já dominada também. Não achei que ali a arbitragem agiu com correção. E o pênalti, se a bola passa do Barcelos, ela cai no pé do jogador do Sport. É difícil, cara. Não dá pra colocar na conta da arbitragem, não. O Sport é melhor, a Ponte vive um momento terrível. Vai ser difícil, vai ser muito complicado aí a Ponte ela conseguir se sustentar. Ela conseguiu 2 vitórias seguidas, o que deixou o torcedor até esperançoso, mas se a gente analisar todo o contexto hoje, o nível da Série B, os problemas que a Ponte passa, aí o time, em virtude dessa falta de grana, o time que é montado, vai ser muito complicado a Ponte permanecer. Pois não, Fábio? Não, a Ponte fica de olho também no jogo dessa noite, né? Tem Londrina e São Bernardo, o Londrina tá atrás da Ponte Preta também, uma vitória do Londrina acaba jogando a Ponte para vice-lanterna, e é justamente o Londrina que a Ponte Preta enfrenta na próxima segunda-feira, né? Então um jogo mais que direto. A Ponte tem que ficar esperta também, pode terminar a rodada como vice-lanterna e chama a atenção pelo lado positivo também a volta do Elvis, né? Pode ajudar bastante a equipe ao longo do campeonato e agora ver se tem regularidade aí também, porque a gente sabe que é um cara diferenciado na Ponte Preta e pode trazer mais qualidade para a equipe. Eu acho que esse jogo contra o Londrina é até um jogo vencível, podemos dizer assim, né? Claro, dentro de todo o sacrifício, né, que requer para a Ponte vencer uma partida de futebol, mas é um jogo que já há um certo equilíbrio. Agora, contra a Sport, Fortaleza, o próprio Ceará que ela empatou, mas o Goiás que está lá embaixo, mas que tem muita qualidade.
Criciúma está, né? É difícil, vai ser muito complicado para a Ponte enfrentar essas equipes que estão num outro plano dentro da Série B, mas o Londrina é um adversário em que dá para o torcedor da Macaca ter aí uma certa esperança. Bom, mandar um abração aqui pro grande Anderson Grigoleto. O Grigol tá mandando aqui, ó, as duas equipes campineiras com dificuldades na lateral direita. Grigoleto disse, o cara é especialista em futebol campineiro. Bom dia, amigos da CBN, uma excelente semana. Hoje teremos uma vingança dupla contra o Maringá pela derrota no ano passado e porque mandaram o Maranhão pra nós. Abraço, JP de Moraes. JP. O Santos não estava na zona de rebaixamento, quem estava era o Corinthians. Manda aqui o mas estava ali flertando, né? Os dois ainda são muito próximos, um do outro. O Paulo tá dizendo que tem uma rádio evangélica entrando lá na frequência da CBN, hein? A gente vai apurar isso aí pra você. O Wagner de Hortolândia, que pena o Vôlei Campinas não ter ganho, fica pra próxima, com certeza. Mas parabéns ao Cruzeiro, o tal do Brasília acabou com o jogo. Matheus do Brasília é muito bom, viu, Wagnão? Joga muito voleibol. Derivaldo Souza mandando uma excelente semana aqui pra todos nós. Um abraço também aqui pro grande Rodrigo Pulpo, que a Ponte tá seguindo no Calvário. Isso é reflexo do que tá acontecendo fora de campo, concordo com você. Valeu demais. Inúmeras participações aqui pelo nosso WhatsApp. 4 horas tem Arena, 8 da noite tem bola rolando aqui na CBN. Amanhã a gente volta às 11 da manhã com CBN Esportes. Boa semana a todos, valeu! CBN Esportes Campinas.